Pandeiristas do meu coração, sejam bem-vindos. Grupo Pandeiro, etc. Não é Pandeiro Tech, é Pandeiro, etc. E eu sou o Leonardo Persolel, não é Persoleu, não é Berzoleu, nem Persoleu. Leonardo Persolel na área. Sejam bem-vindos. Mais uma live aqui, mais uma semana de lives. Vão mandar bronca. Se Deus quiser aí, espero que a semana de vocês comece com muita luz, muita alegria e muita empolgação. Vamos começar aqui. Hoje é Cross. Seja bem-vindo aí, todo mundo que vai começar a chegar. Estevão, nós já vamos aí, seja bem-vindo também. Aqueles que quiserem mandar alguma pergunta, sentirem à vontade, façam. Dando tempo da gente falar também, vamos estar falando com certeza. E aí nós vamos para as lives de pandeiro essa semana que vão ser quentes, hein? Dani, seja bem-vindo. Na área aí também. E a gente sempre, essa semana tivemos muitas postagens no grupo. Muita gente mandando aí seus vídeos de pandeiro. E a gente vai, ó, mandando bronca. Grupo Recomeçar, seja bem-vindo. Então a gente está muito feliz com essas lives, né? Sempre lembrando que quem quiser mandar vídeo para ser publicado no grupo, ou via direct, ou via e-mail, pandeiro, etc., @gmail.com. Juninho Mickey, seja bem-vindo. Juninho já tem vídeo aí dele aí também já no grupo. Então vou colocar aqui, ó, bate-papo de pandeiro. Bate-papo de pandeiro. Hoje com Bill Lucas, meu conterrâneo aqui. Vou colocar aqui Bill Lucas, percussionista de primeira, viu, gente? Por acaso, quem não conhecer o Bill Lucas vai ficar conhecendo hoje um percussio, ó, 100%. Gustavo, seja bem-vindo. William, seja bem-vindo. Luanzito, seja bem-vindo. João, seja bem-vindo também. Só esperando o Bill chegar. Deixa eu ver se ele não entrou, né? Que às vezes eu fico aqui falando todo empolgado. Falando de pandeiro, a gente fica empolgado. Deve estar chegando na área aí. Então daqui a pouco a gente vai começar essa live aí, ó. Se vocês quiserem participar também, mandando suas perguntas, seu oi, dando pra gente perguntar aqui. Passa rapidão. Então, assim, dia de segunda-feira a gente faz um pouco mais cedo. Mas a gente conta sempre aí com vocês participando aí, dando essa moral aqui pro grupo Pandeiro, estudos, técnicas, cursos, trocas de ideias. Ó, entrou, deu, ó, dois. Léo Nego, Léo P. Moura, Deivão, Wallace Nego. Cheio da galera aí, ó. Tamo na área. E aí a gente vai, nós estamos trocando ideia com a galera aí. Vai também mais sorteio aí, se preparem que daqui a pouco e a gente está buscando parcerias aí para fazer um grupo cada vez mais interativo, mais legal para todo mundo. Nós vamos levar esse pandeiro aí para rodar, vai ficar na cara, ó, pandeirão bonito. Vitor, seja bem-vindo, GGMP. Deixa eu ver aqui se o homem já chegou. O som tá chegando bem aí, galera? Todos que estão entrando aí, tá de boa. Juninho, pô, Juninho, eu que agradeço, tamo junto, só agradecer por mostrar o nosso trabalho. Gente, é muita gente boa que toca pandeiro. Graças a Deus a internet tá dando essa oportunidade aí para que a gente apareça, troca essa ideia. Nós estamos fazendo live todo dia porque estamos em casa, né? Então, assim, mas rezando para que isso passe logo, pô, né? Para que a gente possa voltar para as nossas rodas aí de samba, de choro, nosso pop, sertanejo, cada um gosta de levar um tipo de som aí, samba rock. E hoje não sei por que a internet está travando. Deixa eu ver se não está no 4G. Tá no 4G. Olha que segunda a gente começa mais cedo para não dar essas garradas. Bill Lucas chegou aí. Vamos chamar o grande Bill Mestre. Grande Bill Lucas! Olha o dedinho aí.
Já tá. Já chegou aí todo engessado. Tem dessas coisas, né? Fui fechar uma janela, cara. Fui fechar uma janela. Aí deixei o dedinho ali, ó. A janela pegou ali, cara, mas doeu na hora que foi. Nó. Mas ainda bem que só doeu, ficou roxo e como é que fala? Inchou um pouquinho, mas daqui a alguns dias acredito que vai estar perfeita. Em perfeitas condições. Se Deus quiser. Ô, meu, seja bem-vindo, cara. Pô, muito feliz de você estar aí. Cara, uma alegria super total. Obrigado. Para mim foi assim, uma honra, um prazer enorme participar disso aqui. É um sucesso total. Você tem entrevistado músicos, todos que são, assim, alguns não só grandes amigos, como ídolos que eu tenho, né? E mesmo você, a gente teve pouca oportunidade, né, de estar junto, então eu estou achando isso aqui sensacional, né? Adoro ouvir os vídeos seus de pandeiro, e eu acho, assim, extremamente fascinante, né? Como que tem pessoas diferentes, só o Bernardo Brito ali, grande abraço para ele. Aí. Tá na área. Né, tecladista de mão cheia, mas como que é um instrumento tão assim simples e com tantas possibilidades, né? Tão versátil, sim, né? O jeito que eu vi você tocando é um jeito, o jeito de outras pessoas assim são impressionante a quantidade a variedade de abordagens diferentes, né? Pô, muda muito, igual você falou, a escola de cada um, se é pandeiro de couro, pandeiro de nylon, a polegada do pandeiro, tudo já vai mudando, mas isso que é legal, e cada um imprimindo sua característica. Isso é bem interessante. E com certeza, vou só mandando um salve aqui pra galera, a Hanna chegou aí na área, seja bem-vinda. Uhum. Então, Marcão, galera tá chegando aí, a gente vai dando um salve também aos pouquinhos. Galera, aqui hoje, eu já esqueci de salvar, Bill. Pô, pera aí, eu coloquei aqui, geralmente eu deixo fixo, acho que o negócio já tá aqui, ó, vou deixar aqui bonitinho. Até a Ana Lu que falou, fixa o comentário aí pra gente saber com quem que você tá conversando no dia, o assunto. Tá fixo agora, ó, bate-papo de pandeiro com o Bill Lucas. Galera, Estados Unidos tem a galera lá, né, como é que eles falam? Gente, George Lucas, aqui nós temos o Bill Lucas, que é muito melhor, tá ligado? Os efeitos especiais deles aqui são melhor. Ô, Bill, começa falando pra galera aí, fala aí pra gente como é que é a sua história, como é que chegou essa questão da música na sua vida, da percussão, como é que, pra gente saber um pouquinho mais dessa história. Assim, o pandeiro, na verdade, tem até um papel muito, muito importante, porque eu comecei na música como baterista. Como começo de várias pessoas da minha geração, eu comecei com rock pesado, né? Eu ouvia Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, essa era a minha praia, né? E comecei a tocar por causa da paixão que eu tinha por esse estilo e por causa de bateria. Lá em casa, sempre foi uma casa muito musical. A minha mãe sempre tocou piano, tocou violão, cantava, e minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, todas também cantavam e tocavam, né? Então ouvia-se muita música brasileira lá em casa. Eu não dava bola para nada disso, eu só gostava de uma coisa, do batuque. Então, por exemplo, samba para mim era escola de samba. Eu ficava absolutamente fascinado em ver desfile de escola de samba. E pelo menos quando eu era assim, bem novo, não me interessava a música, me interessava aquela magia daquela orquestra de percussão tocando, né? Então eu gostava do batuque, essencialmente do batuque. E depois eu comecei a ouvir rock, quando eu morei nos Estados Unidos com a minha família, quando eu tinha 10 anos de idade, e aí eu estava na efervescência daquele negócio do Woodstock e tal, né? Então eu me apaixonei por aquilo, rock and roll, e comecei a tocar bateria. Mas logo que eu comecei a tocar bateria, tive os primeiros grupos mais voltados para o rock, né? Eu comecei a curtir a música brasileira e a música mineira, porque eu tinha muitos amigos que
eram dessa área. Então, em Belo Horizonte, naquela época, na década de 70, tinha muito grandes compositores. Na Minas tem uma tradição de composição diferente, interessante, né? E naquela época tinha gente igual Flávio Antônio, que mudou o nome depois para Vimal Razico, o João Boa Morte, Sérgio Moreira, Gil da Mata, o Melão e a Banda Livre, do qual eu fiz parte. Eu tinha 18 anos, fui tocar com a Banda Livre, o Leri Faria. Então, são super compositores, gente que entende muito de harmonia. E aí eu comecei a me interessar por esse tipo de música e fui começando a tocar com esse tipo de galera, né? E aí, com 22 anos, eu ganhei um concurso de inglês, cara, na cultura inglesa. Eu fui tirar o primeiro certificado de inglês, e aí eu tirei o primeiro lugar geral de Belo Horizonte, eles me deram uma passagem para Londres. Eu tinha 22 anos, de repente falei assim, cara, eu tenho uma passagem para Londres, entendeu? Isso mudou minha vida. Vou te contar por quê. Porque 9 meses antes de eu receber a notícia que eu ia para Londres, alguém me deu um pandeiro de presente. Aí, cara, eu enlouqueci com pandeiro e tocava pandeiro o dia inteiro, assim, totalmente autodidata, entendeu? Totalmente autodidata. E comecei a ouvir os discos, ia tentar tirar e tocar. Eu engoli o pandeiro, cara, sabe? E comecei a desenvolver uma técnica minha de tocar pandeiro. Eu nem fazia distinção se era pandeiro de couro, se era pandeiro de nylon. Eu não tinha esse conhecimento. Porque em Belo Horizonte, vou te falar, naquela época, existia um preconceito com relação ao samba de raiz. Pelo menos dessa turma do Clube da Esquina ou desses compositores maravilhosos, né? Mas assim, eu sentia que o pessoal torcia um pouco o nariz para samba partido alto, entendeu? Que naquela época nem tinha esse nome pagode, né? Era o samba partido alto, era o samba do Martim da Vila, da Bete Carvalho e de tantos outros, né? Então, esse samba, Ney Lopes, não tinha muita entrada por esse pessoal, sacou? É isso que eu percebia. E aí eu fui cair em Londres, levei um pandeiro, e lá eu conheci imediatamente pessoas que mudaram minha vida. Uma delas é o Bosco de Oliveira, que eu não sei se você conhece. Não, ele mora em Belo Horizonte atualmente, e ele morou muitos anos, mais de 30 anos em Londres. E eu conheci ele lá. Ele era o percussionista brasileiro mais conhecido da Inglaterra e talvez da Europa inteira. Ele viajou o mundo, gravou com Deus e o mundo, e ele que fundou a bateria de Escola de Samba de Londres, a London School of Samba. E ele fundou essa bateria exatamente no ano que eu fui para lá. Eu tinha 22 anos, sacou? Então, assim, eu entrei em contato com ele através do Alexandre Lopes, guitarrista daqui de BH, grande guitarrista. Ele falou, Bill, você vai lá para Londres, procura esse cara. Aí eu fui para lá, liguei para ele, ele foi hiper atencioso comigo, a gente se encontrou, aí ele gostou da maneira que eu tocava pandeiro e tal, e já começou a me passar as coisas de escola de samba. Em pouco tempo, eu já era o segundo diretor da bateria de escola de samba de Londres. Pô, que legal, ele era o diretor. Como ele viajava muito, ele foi me passando os conhecimentos para quando ele não estivesse presente, eu tocar. E aí, naquele ponto, cara, eu já estava assim, voando no pandeiro, que eu tocava pandeiro o tempo inteiro, né? E aí, eu comecei a ouvir mais música brasileira. Eu aprendi, então, com ele a escola de samba, como se divide a escola de samba, a distribuição dos instrumentos da escola de samba. Comecei a tocar repinique, tamborim virado, essas coisas, tudo lá, imagina. Comecei a tocar lá. E eu percebi que eu amava esse tipo de música, mas que em Belo Horizonte, pelo menos naquela época, você não tinha muito lugar para praticar aquilo, você entendeu? Principalmente no meio que eu ficava, que era um meio mais da música mineira e tal, né? Rock and roll e música mineira. Então não tinha. E eu falava, bicho, eu gosto de partido alto, eu gosto de samba, sacou? E aí eu comecei a ouvir muito samba, conheci também uma pessoa lá que tinha uma academia de dança afro-brasileira em Londres. E ele era um cara que a família dele todo veio da Umbanda. Aí eu entrei nesse mundo todo da religião afro-brasileira,
ele me falou muito, porque ele nasceu nesse meio, e ele tinha vários livros, ele me aplicou desses livros todos. Foi um banho de cultura que eu tive lá. Pô, que legal! Né? Pois é, muito louco, né? Muito louco. E aí eu comecei a ouvir, aí sim que eu comecei a ouvir. Aí um dos primeiros, assim, ídolos que eu tenho, pelo menos no que diz respeito a pandeiro especificamente, foi o Jorginho, né? O Jorginho do pandeiro. Para mim, esse cara foi um divisor de águas, né? Jorginho, a batida dele é inconfundível. Pois é, e ele tocava nessa praia aí, né, cara? O choro, o samba choro. Aí eu toquei choro em Londres também, cara. Bicho, eu fiz de tudo. Você Lá fez... em Londres. Eu fiz show de choro, show de samba, show de terreiro, de umbanda, show de escola de samba, tudo comecei lá, sacou? Olha aí, ó, já tá falando aí, grande Jorginho, acho que foi o Daniel Guedes. O Daniel Guedes. Que é outro ídolo que eu tenho, né? Dentre os vários percussionistas e pandeiristas, o Daniel, além de ser um percussionista fabuloso, assim, toca vários instrumentos, né? Mas ele tem, assim como você falou, uma coisa totalmente particular com relação ao pandeiro, que isso é super legal. O meu parceiro Alex Martins já entrou aí também, grande sambista também, sacou? O Alex é um cara multi-instrumentista, toca um pouco de percussão também, toca cavaquinho, violão, baixo, compositor de mão cheia de samba, né? Olha o Daniel lá. Grande Daniel! Aí, cara, eu pirei, cara, no Jorginho. Eu lembro, aí já na década de 80, se não me engano, eu sempre fui fã do Paulo Moura, né? Uhum. E tem os discos do Paulo Moura, tem um disco dele que chama Mistura e Manda. Você conhece esse disco, Leonardo? Eu ouvi algumas faixas, mas ele todo não. Cara, esse disco também é um divisor de águas com relação à música brasileira, à música instrumental brasileira e à percussão, porque é Jovino, Marco Suzano, acho que Jorginho do Pandeiro, se não me engano, e uma outra pessoa. Assim, são 4 dos melhores percussionistas do Brasil tocando choro. Então, assim, tem música de choro que tem repique de mão, cara, tocando, sacou? Então, sim, assim, é absolutamente genial, assim, sabe? Então, assim, aí eu comecei a me ligar nesse negócio de pandeiro de couro, dessa coisa de você abafar, soltar, fazer todas aquelas nuances da afinação mais grave, né? Então, eu transitei por esses dois lados aí, o pandeiro de nylon, tocando bem apertado, né? Tocando partido alto, com muito tapa, né? E depois o negócio do pandeiro de couro. E aí, em 1988, a gente formou um grupo de choro, que chamava Central do Brasil. Era o Dado Pratos, uma figura maravilhosa, que faleceu recentemente, né? O Dado era um exímio flautista, tocava bandolim também no grupo. E tinha o Branco, que era cavaquinista, o Cadinho, violão de 7 cordas, o Caxi Rajão, violão de 6 cordas, né? Esse era o grupo Central do Brasil. Rapaz. E aí foi muito legal, cara. A gente fez shows, fizemos show no Francisco Nunes, foi uma época bem legal. Foi na mesma época que eu fundei o Lombinho com Cachaça, que era um grupo mais, né, na onda da música mais baiana, mais caribenha, assim, né? E que fez história, né? Eu fiquei 10 anos com o Lombinho com Cachaça. Marcinho Batista. Marcinho Batista. Cara, você não tem ideia de como foi gostosa essa época, cara. Foi boa demais essa época. E aí eu tocava percussão também, mas eu era mais baterista, né? Do Lombinho. A maior parte do tempo eu tocava bateria, e o Marcinho e o Guda eram os percussionistas. A gente se divertiu muito, viu? O sonzeira. Cara, o Marcinho mora na esquina de casa aqui. Que bacana, bicho. Então, olha, então você manda todos os abraços e beijos para ele. Vou na casa dele direto. Quer dizer, antes da quarentena eu ia lá direto. Agora eu tô dando uma segurada. Aqui a minha tá bem, né? Tô sabendo graças a Deus. Através de você. Rapaz. O cara tá aqui ainda, mandando a percussa. Bill, só dando
uma cortada nessa história sua aí rápida. Eu quero ver como é que é tocar o pandeiro, ou som choro, um samba com o dedinho todo detonado. Cara, pois é, o que aconteceu? Eu comecei a tocar, igual eu te falei, comecei a tocar no Brasil, depois fui para Londres, né? E aí comecei a tentar desenvolver esse negócio. Eu fui descobrir o negócio do grave, do médio grave, já bastante tempo depois, sabe? Tudo que eu observava antes era tudo feito no dedão, porque também rolava muito pandeiro de nylon, né? E eu observava o pessoal tocando sempre com o dedão. Aí eu comecei a fazer essas coisas, essas variações, mas... Sacou tudo? Aham. Muita variação com o dedão. Eu usava muito isso, sacou? E usava muito, até hoje uso esses recursos, ou assim, né? Mas isso, eu sempre fiz, assim, fazendo sempre, no caso do samba, o 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Porque eu tinha um problema no ombro e no punho que me impossibilitou, e me impossibilita hoje, esse movimento que eu aprendi com a Ronise, que é uma médica que curou todos os músicos de Belo Horizonte quase, e que eu indico para todo mundo que tem algum problema físico, esse movimento chama supina. Então o meu braço só chega até aqui. Ele não passa disso aqui. Para passar disso aqui, eu tenho que forçar demais ele. Então hoje, por exemplo, eu não tenho condição de tocar um show inteiro tocando pandeiro. Dói a minha mão, entendeu? Então, isso aqui, essa técnica que revolucionou o pandeiro, né? Que hoje você tem aí centenas de pandeiristas excelentes tocando basicamente com essa técnica de mão esquerda, girando o tempo inteiro e às vezes dobrando. Esse eu não tenho condição de fazer, não tenho condições físicas de fazer. Então, eu fazia coisas pequenas, né? E aí, então, eu vou te mostrar uma coisa até que eu aprendi que foi super interessante. Eu sempre fui fãzaço do Hermeto Pascoal. Né? Eu tinha, do primeiro ao 10º, eu tenho os 10 primeiros LPs do Hermeto Pascoal. Era assim, ele lançava o disco, eu era o primeiro a comprar. Esperto. Sabe? Aí, um dia, eu via todos os shows dele, né? Tinha os shows dele que duravam 4, 5 horas. Né? É mesmo? Aí, uma vez, eu fui no Palácio das Artes ver um show dele. Já era o Fábio Pascoal, filho dele, que era o percussionista, né? Que eu acredito que ainda é o percussionista da banda dele hoje. E aí, o Fábio, acabou o show, ele tocou um coco lá uma hora, cara. Eu não resisti, eu fui para lá, me apresentei e falei, cara, como que é aquele coco que você tocou? E naquela velocidade, falou, isso é uma coisa lá do Nordeste. Ó, eu vou te passar aqui, mas isso assim, você vai ter que ficar malhando em casa. Isso aqui você pega rápido, não. Eu falei, então me passa. Cara, ele me passou certinho, eu malhei até conseguir, entendeu? Que era uma técnica para mim nova, que também era baseado no dedão. Mas o giro... Aqui, ó, não sei se dá para ver aí, ó. É isso aqui, ó. Tum. Essas 3 notas, quando você faz tum, tá, tá, e esse tá, você pega na lateral da mão. Sacou? Com isso, por exemplo, uma célula de coco bem da mais básica, né? Tum, 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 tum. Aí eu abafo as 2 primeiras, né? E solto a última, ou posso soltar as 2 últimas. Tá, né? E aí o resto das semicolcheias é preenchido dessa forma.
Eu achei isso fantástico, cara, sacou? Ah, bacana. E olha que o dedinho tá aí, e tá mandando esse pandeiro todo aí. Eu tô tentando dosar ele aqui, tá? Tá, De vez em quando dá um tá impacto, dá uma doída. igual tomar o chazinho aqui com o dedinho levantado. Exato. Ô, Bill, mas que legal essa técnica, cara. Você ganha vantagem mecânica, né? Que já a mão já tá vindo aqui, você já aproveita o Daniel tá falando que já vai até treinar essa aí, ó. Cara, isso é porque aí você ganha essa velocidade, né? Aham. Né? Isso aqui, ó. Bela, pião. Seu nome é Vivo Lindo, e o apelido é Lampião. Né? Eita! Esse é Bill Lucas. O Uruguai também tá na área aí, ó. Carlos Alberto, a galera tá chegando aí. Olha, entrou Danusa, outra grande pandeirista, Danusa Menezes. Verdade. Grande pandeirista, toca com Tizumba, tem os trabalhos dela, tem muito aluno, uma figura massa. Danusa Menezes. Chama ela para bater o papo com a gente aqui também. Pode chamar, que é entretenimento garantido. Aí sim. Ô, galera, para quem está assistindo aí, Bill, a gente está falando de pandeiro, mas como muita gente que são os convidados aqui, toca percussão geral e toca muito, já tocou com a galera. Mas hoje a gente vai falando de pandeiro aqui, mas vai falar no todo também. E aí, Bill, você foi tocando. Você tem uma galera também que você já tocou você falou até o Lombinho aí, mas depois disso você já tocou com muitos artistas. Eu fiquei 3 anos na Europa, né? Na Europa e na Guiana Francesa e Martinica. Eu morei na Inglaterra, depois fui para a Espanha, depois para a França, e o tempo inteiro tocando, né? E aí eu entrei, aí ó, Renata, minha mulher, entrou. Não posso deixar de mandar um beijo enorme para ela, olha que beleza. Aí, então com moral, seja bem-vinda, Renata. E aí eu fiquei 3 anos lá, morei na França, na Espanha, na Inglaterra, e aí depois eu fui para a Guiana Francesa, com um casal, que foi uma época também sensacional. A gente tocava, era uma rede de casas brasileiras que tinha no Caribe e nas Antilhas Francesas, né? E chamava Jardin Brésilien, né? Jardim Brasileiro. E aí eu fiquei 5 meses na Guiana e depois fui para Martinica, fiquei 2 meses lá. Ao todo eu fiquei 3 anos fora e voltei. E aí eu voltei, estava naquela efervescência do rock brasileiro, cara, sabe? Uhum. E eu cheguei cheio de música brasileira, de samba, de banda de pífano, era o que eu escutava, cara, lá, né? Escola de samba. Aí, cara, foi uma coisa assim. Tinha um restaurante, era em Belo Horizonte, um restaurante natural, chamava Alquimia. E nessas épocas o restaurante natural fazia o maior sucesso. E era um espaço enorme que tinha na Rua Paraíba, na Savassi, era enorme. E o dono de lá era meu cunhado. E aí um dia ele falou assim, Bio, eu quero abrir, nós temos um espaço muito grande aqui, eu quero abrir um espaço cultural. Então eu quero fazer a inauguração disso numa sexta-feira, você não reúne um grupo de gente aí para tocar nesse espaço cultural? E aí, de repente, rola de vocês tocarem aqui? Eu falei, claro. Isso foi logo, pouco depois que eu cheguei no Brasil. E aí eu chamei Renato Guima, Caio Graco, a princípio, e um amigo meu que se chamava Jonas, que também já passou para o outro lado, para completar a percussão comigo. Cara, o negócio deu tão certo, e só repertório brasileiro. Só repertório de samba, forró e aquela música da Bahia que estava nascendo com Luiz Caldas, sobretudo, né? Jerônimo, Luiz Caldas e tal. Cara, a gente começou a tocar esse tipo de coisa. Olha o Guda chegando aí. O Guda é meu parceiro, um dos mais antigos parceiros que eu tenho, né? E aí, ele
o negócio fez um sucesso tremendo, cara. E aí ele falou, cara, vamos fazer toda semana. E aí ele já anunciou que na outra semana a gente ia voltar. A casa já começou lotada, então a gente já começou com a casa lotada, sabe? E numa época que todo mundo só tava rock, a gente surgiu com uma coisa totalmente diferente. E aí, bicho, fizemos uma temporada, ficava assim, 300 pessoas do lado de dentro e 100 pessoas querendo entrar. Toda sexta-feira era isso, sabe? E aí, quem veio para ser o nosso produtor? O Tuti Maravilha. Aí sim, rapaz. E o Tuti Maravilha. E o Tuti bolava as coisas mais engraçadas nos shows. Era correio elegante, bicho, você não imagina, era uma festa. Aí nós temos temporada no Casa Cartas de Minas também, todo domingo lotado, no antigo Cabaré Mineiro, que era uma casa fantástica que tinha em BH, né? E aí tocamos, cara, tocamos pra burro, tocamos no estado de Minas Gerais inteiro, tocamos no Paraná, no Rio de Janeiro, não, no Rio não. Tocamos no Espírito Santo, na Bahia, fizemos 2 carnaval no sul da Bahia, tocamos no Maranhão, no Pará, tocamos em vários lugares, cara, durante 10 anos. Mas aí, quando eu cheguei, então foi o Lombinho que me deixou aqui em Belo Horizonte, porque eu estava pensando em ir para São Paulo. Mas aí também, como eu já conhecia muita gente desse meio mineiro, Célio Balona, né, que sempre foi um grande amigo que eu tive, né? E aí eu comecei a gravar. E aí eu gravei muito, cara, muito. Naquela época, muitos LPs eu gravei, de grandes artistas, sabe? Rubinho do Vale, Leri Faria. Bicho, se eu for numerar aqui, eu não tenho ideia de quantos discos eu gravei. Isso é uma coisa que ruim muita coisa da minha vida artística, entendeu? Porque eu não guardei tudo. Tem vários discos que eu nunca vi, cara. Nunca vi. Eu tenho vários CDs que eu toquei, vários, e vários LPs. Mas aí você me pergunta quantas gravações você fez? Eu chuto, porque eu chuto alguma coisa entre 250 e 300, uns 300 discos. Sacou? Coisa demais. Putz, grilo. E aí, assim, ó o Rafa aí. Ó o Rafa, é o Rafa Leite aí, ó. Esse é outro Rafa aí, ó, Leonardo. Isso aí é pesado. É pesado. E esse também, ó, não é tão antigo igual o Guda, que ele não é velho assim, não é? Mas ele teve comigo em vários shows, vários empreendimentos que a gente fez, que eu fiz, ele estava presente e ele também, né, me chamou para tocar na orquestra Noche Cubana. A gente teve o primeiro grupo de salsa junto, que era o Sonho de Salsa, com o Bernardo, inclusive, né? Que foi uma época também bacana, o Cubanito, a gente tocava Jackson do Pandeiro, tudo em ritmo de salsa, sensacional. Né? Então, assim, eu gravei com Saulo Laranjeira, eu toquei 2 anos com o Lô Borges, né? Que foi uma época muito legal também, muito, muito, muito boa. Imagina. Sabe, inventar percussão naquelas músicas aí do Lô Borges, aquilo foi bom demais, cara. Toquei alguns poucos shows com o Beto Guedes, sempre substituindo o Guda. O Guda tocou com o Beto Guedes um bom tempo, né? A Ana Lu entrando aí. A Ana Lu é outra super percussa da massa mesmo. Então, assim, né? Eu tive assim, a oportunidade de tocar com bastante gente, grupo. Eu gravei o primeiro disco do Jota Quest, né? Quando o Jota Quest estava ainda assim, investindo na banda, né? Eu fiz parte dos grupos anteriores ao Skank, né? O Skank era para a banda Pouso Alto, e aí eu tocava percussão com Pouso Alto. E aí depois o Samuel fez uma banda que era mais orientada por reggae, chamava One in Ten. E aí eu fazia parte dessa banda também. E aí depois virou Skank com outra, não tinha mais percussão, principalmente no começo era uma coisa muito eletrônica, né? E aí eu saí, né? Mas então, assim, eu já gravei pop, rock, gravei samba, gravei música mineira, né? Gravei com Tavinho Moura, com Túlio Mourão, Jairo Lara. Muita gente, cara, muita gente. Tinha que ter feito uma ordem aí. Pior que eu falo que a coisa é tanto trabalho que você vai fazendo que você não pensa de ir anotando e fazendo para ficar guardado. Você só vai fazendo. Aí depois, na hora que passa essa história, você fala, pô, com quem que eu já fiz isso? Aí você fala,
Isso, esquece um monte de gente, porque você tá aí no mercado com essa música boa sua aí há muito tempo e todo mundo quer tocar com o Bill Lucas, quer gravar com o Bill Lucas. Pô, cara, é muito legal o trabalho que você faz. Deixa eu ver aqui. Bill, mestre de um monte de percussa, massa de BH, referência. E isso é legal, né? A Ana Lu que tá falando aqui. Você também tá dando aula online, Bill? Como é que tá esse esquema assim, na quarentena? Pois é, cara. Quando rolou essa quarentena, né? Eu vim para cá, para esse sítio que a família tem aqui, que é no Tangará, que é um lugar simplesmente maravilhoso. É pertinho, né? É 1 hora de Belo Horizonte. Tem quantas cachoeiras aí? Umas 7, né? Eu acho que aqui tem 1001. É igual aquela piada que o cara fala, né? O cara tá lá no Forte Apache, né? Aí fala, né? Inimigo vindo, fala índios. Aí fala, quantos são? É 1001. Fala, como 1001? Como é que você sabe? Ah, tem um na frente e uns 1000 atrás, né? Então, aqui é 1000 cachoeiras, é 1001, não sei quantas não, cara. É cachoeira que não acaba mais, né? E aí, no começo, tudo bem, aqui é lindo, né, as crianças aqui curtindo, ou seja, nós estamos num lugar privilegiado, mas foi batendo aquela aflição, como eu acredito que bateu em todo mundo, né, Léo? Todo mundo parou de trabalhar, pô, todo mundo parou de trabalhar. Aí, aos poucos, eu fui, assim, angariando essa coisa de dar o toque nas pessoas. Eu dava aula muito em BH, eu tenho um estúdio lá, né? E aí eu consegui reunir algumas turmas para dar aula através desses aplicativos aí, né? E aí eu comecei a formar umas turmas, inclusive uma turma que me dá muito prazer, cara, de dar aula, é também de um cara que eu sou totalmente fã, que é o Cris de Souza. O cara que fez o Então Brilha, né? O bloco Então Brilha. E o cara criou uma história simplesmente sensacional. Eu gosto muito disso, dessas pessoas com esse espírito empreendedor, igual você, cara, também te admiro muito. Porra, você valeu, tem esse espírito agregador, empreendedor, entendeu? Eu acho que Belo Horizonte precisa de pessoas assim, sabe? Porque eu sinto, cara, que infelizmente Belo Horizonte tem uma vocação para ter bons músicos aqui, sempre teve, nascendo bons músicos, mas que o trabalho desses bons músicos não tem espaço, não vai para frente, cara, não vai para frente. Você conta nos dedos os trabalhos assim de grupos que chegaram a ter alguma coisa, entendeu? Se não é uma grande mídia para botar jabá no Brasil inteiro e tornar aquilo sucesso da noite para o dia, como foi o caso do Skank e do Jota Quest, né? Bicho, o Skank e o Jota Quest, até Milton Nascimento, eu ouso dizer, se não fosse o impulsionamento da grande mídia pagando jabá para o Brasil inteiro, não teria ido para lugar nenhum, cara. E aí eu sinto as pessoas aqui muito acomodadas, sabe? É isso que eu sinto, muito comodismo, né? E isso é um perigo, eu acho isso um perigo, cara, porque grandes trabalhos, grandes músicos acabam entrando numa rotina que é muito pequena para o tamanho do talento que essas pessoas têm, sabe? Sim. Então, isso é uma questão difícil. Então, o Cris de Souza, eu admiro ele demais. Ele lançou o trabalho dele, ele arrumou um público, e também, assim, muito por causa desse novo carnaval de Belo Horizonte, né? Que é um fato absolutamente novo e que explodiu na cidade, e que ele ganhou muita notoriedade por causa disso. E ele aproveitou disso, fez uma escola, né, de percussão circular, e arrumou muito aluno, e investe no trabalho dele, é um cara organizado, muito talentoso, e eu tô dando aula para ele, cara, olha que bacana. Ele tá querendo, ele só me chamou para dar um upgrade nas coisas dele, de percussão geral, e me chamou para dar aula para os professores que ele tem lá, que atualmente são a Dani, a Ana, o Gleison, né? Tinha como é que ele chamava, gente? Tinha um nome meio árabe. Hussam, uma coisa assim. Ele saiu, o Hussam, cara, gente boa demais também, mas eu continuo dando aula para essas 3 pessoas que são professores da escola dele, né? E para ele também.
Então, com o Cris, cara, as aulas de vez em quando duram assim, o tempo da aula se estende, que a gente fica, cara, conversando e trocando papo, sabe? É uma pessoa também super legal, igual você, assim, que a gente tem vontade de ficar conversando, né? Então, eu tô dando aula para eles, arrumei também, comecei a fazer muito vídeo, né? Então, nessa vídeo, colocar nas redes sociais, algumas coisas. Arrumei alunos, cara, nos Estados Unidos, sabe? Poxa. Então, assim, eu tenho um grande amigo que é da época também do Lombinho, que era muito amigo do Guda e tal, mas mudou para os Estados Unidos há muitos anos. Ele é massagista e percussionista, adora percussão, toca nos grupos de lá. E aí, ele falou com o pessoal lá, ele tem um grupo de forró, Bichos Vivos, lá na Geórgia, nos Estados Unidos, chama Bichos Vivos, sabe? E aí eu tenho 3 alunos, 2 americanos, um deles é professor universitário, já deu aula, inclusive, na Universidade de São João del Rei, e o outro também é universitário lá, sabe? E aí eu estou dando aula para essas três pessoas nos Estados Unidos, dando aula para esse pessoal aqui, e aí arrumo aqui mais uma turminha de 2 alunos, e vou tentando, né, cara? Inclusive, uma coisa que é muito importante nesse processo é o negócio dos aplicativos, que eu até quero te fazer uma pergunta também. Com que aplicativo você usa? Porque o Zoom, eu sinto que ele é um aplicativo ruim, assim, para dar aula. Entendeu? Aqui, por exemplo, a gente está numa live, você escuta o som do pandeiro, né? Ou o instrumento de percussão, a gente escuta com muito mais fidelidade. No Zoom, quando você toca alguma coisa de percussão, dá uma anulação do som, sabe? É mesmo. Então você tem que tocar muito longe do microfone, você tem que fazer... Então eu já dei aula pelo Zoom, e assim a gente adequando, né? Como o melhor ângulo para tocar e tal. Já dei aula até por WhatsApp. E uma vez eu fiz uma coisa assim inédita. Eu falei, gente, o melhor som... Um aluno meu é que me deu esse toque. Falou, o melhor som é o som das lives. O som das lives é o melhor som. Eu falei assim, vamos abrir uma live assim, sem falar com ninguém, e aí eu fico dividindo a tela entre vocês dois, que eram 2 alunos, a Mônica e o Sami, sacou? Aí ele falou assim, vambora, vamos tentar. Aí eu entrei lá ao vivo, mas aí começou a aparecer um monte de gente. Até eu entrei nesse dia. Pois é, cara. Mas assim, foi legal. Eu fui falando, gente, tudo bem. Ó, o Rato, cara. Grande abraço, cara. Isso é olha aí, ó, um cara que faz parte da história musical de Belo Horizonte, né? O Rato. Né? Começou com Hold, depois virou produtor geral. Esse cara maravilhoso aí, ó. Faz parte da minha história. Né? Grande abraço. Seja bem-vindo. E aí, então, mas foi legal, eles curtiram a experiência, porque eu dei atenção a eles, né? Fiquei dividindo a tela com eles, e entrou um monte de gente e curtiu também. Paula Santoro entrou lá no Rio de Janeiro, né? Uma cantora maravilhosa. Então, foi bacana. Como é que você tem feito? Cara, tem vezes, tem tentado via Jitsi. Tem agora o pessoal falou do Microsoft Team, que também tem um resultado legal. Eu acho que o Zoom, quando ele é versão paga, ele acaba sendo melhor a transmissão dele. Só que aí você tem que pagar tem que dar um faz-me-rir para ele. Me falaram isso, cara. O pessoal dos Estados Unidos me falou isso. Por isso que a aula deles é melhor, porque é Zoom pago. É isso mesmo. Só que não é muito baratinho também, não. Mas tem gente tentando pelo Jitsi e por esses outros aplicativos aí. Mas aí geralmente, realmente, igual você falou aí, pelas lives, o som tem hora que distorce um pouco, mas pelo menos chega. Não fica esse mudo assim, né? Isso que aí é complicado. Para quem tá dando aula igual você. E você tá aceitando também mais alunos, Bill? Como é que tá funcionando? Te chama pelo direct? Ou por enquanto não? Como é que tá isso aí? Cara, pode chamar. Eu tenho, né, canal aí no Instagram, Facebook, do jeito que for, sinal de fumaça. Bom e aí a atividade profissional da gente nesse tempo está sendo essa, assim, praticamente exclusivamente, né? Assim, sim, isso até por um lado tem me dado prazer, igual eu te falei, essa interação que eu estou tendo com o Cris de Souza e com os professores dele, são super legais. Esses caras dos Estados Unidos, foi um prazer conhecer, são gente finíssima, cara, sabe? Finíssimos, percussionistas super bacanas e super interessados.
e também quando acaba a aula a gente continua no papo, né? Então, assim, tem malas que vão para Belém, como diz o ditado, né? Então, eu acabei conhecendo algumas pessoas legais, né? É por causa disso aí. Mas, assim, preciso preencher meus horários todos, né? Assim, ainda eu considero que para o total dos horários da semana eu ainda tenho poucos alunos, né? Mas são valiosos alunos, né? Eu já tive até agora nessa pandemia tinha uma turma de 4 pessoas que depois eles tiveram que sair, depois entrou uma turma de 2, outra turma de 2, depois veio um aluno, veio esses 3 dos Estados Unidos e mais esses 5 aí porque tem um entra e sai também, né? Então, e algumas pessoas são músicos também, aí ficam um tempo comigo, depois não pode porque não tá tendo dinheiro, cara. Sacou? Tá danado, né? O negócio tá dando impressionante, uma situação difícil, né? Ô, Bill, aqui eu queria mandar um abraço aqui pro Gustavo Bali, que tá na área, nós vamos conversar com ele sexta-feira, pandeirista de primeira. O Rafa tá perguntando aqui se você acha que as aulas digitais de percussão que vieram para ficar, se elas vieram para ficar, não te preocupa a falta daquela energia que o contato presencial proporciona? Cara, é adaptação a esses tempos, entendeu? Ou seja, falta, é claro que todo mundo sente falta, mas o que acontece? Isso não existe mais, pelo menos por enquanto, e a gente não sabe até quando, né? Então, a gente acaba dando tudo, o melhor que a gente tem nesse novo modelo. Isso acaba que vai aparecendo oportunidades novas e maneiras diferentes que não apareceriam se não fossem essas oportunidades, né? Então, é legal, né? Os meus alunos estão muito satisfeitos, o que me deixa muito satisfeito também, né? E eu digo por mim também. Eu faço aula, por exemplo, vou começar a fazer aula de Conocol com o Ricardo Passos, lá de Portugal. Aí, bicho, adoro, entendeu? Aí agora nós vamos começar a trocar aula de novo. Eu faço aula com ele de Conocol e ele me ensina o Conocol e eu ensino para ele percussão brasileira. E ele já está tocando conga super bem, sacou? E aí a gente tá trocando essas figurinhas aí. Pô, bom, bacana demais. Ô, Bill, e vamos falando assim, porque, deixa eu ver o horário aqui, porque senão sempre eu dou essas apertar. Tem mais uns 13 minutinhos aqui ainda. Seguinte, você falou no carnaval, você tava coordenando também aí, estava como mestre de bateria, né? Cara, nesse novo carnaval, né? Porque antes desse novo carnaval, eu tinha um grupo que chamava Bantu Querer, que eu também amava esse grupo, que era uma mini bateria de escola de samba, e que a gente começou a colocar muitos elementos diferentes da escola de samba no contexto da escola de samba, né? Então, por exemplo, o fraseado do Dudu Rose, do Senegal, que tocava com aquela orquestra de tambores sabar, né? Aí quando eu ouvi aquilo, que aquilo mudou minha vida também, quando eu comecei a escutar tambores sabar do Senegal, uma comunidade inteira tocando aquilo, com fraseados mirabolantes, né? Aí eu pirei com aquilo e falei, cara, isso tem a energia da escola de samba. E aí comecei a migrar aquele fraseado deles para o contexto dos instrumentos escola de samba. E a gente criou alguns arranjos assim, ficou super bacana, né? E o Bantu Querer também teve uma vida super bacana. Fizemos carnavais no interior, em Belo Horizonte e no interior. Mas isso foi um pouco antes da explosão desse carnaval, novo carnaval, né? Agora, esse novo carnaval, ele surgiu de maneira absolutamente amadora. Então, não era muito a minha praia, entendeu? Eu ia nos ensaios, que eu achava divertido, né? Então, por exemplo, quando o Baianas Rosadas começou, eu ia lá nos ensaios, na garagem que eles tinham lá em Santa Teresa, né? Quando ainda era a turma toda, né? Heleno, junto com o Gel e todo mundo, e várias pessoas, a Caru, um monte de gente, né? Eu achava aquilo divertido, mas era assim, o pessoal que ia para lá para aprender a tocar. E alguns não iam nem para aprender, era só para estar ali, né? E aí começou a rolar o negócio começou a ganhar corpo, criou-se uma imensa popularidade, mas
de pessoas que não sabiam nem segurar uma baqueta. Então, o Baianas Ousadas chegou a ter 700 pessoas na bateria tocando. Nossa Senhora! 700 pessoas, dessas 700 pessoas, umas 1% sabia tocar alguma coisa. O resto estava lá. Você imagina a loucura, a poluição sonora que era um negócio daquele, né? E todos os grupos eram assim. Quando começou a ganhar muita popularidade, aí o pessoal fala, gente, vamos organizar minimamente esse negócio para ficar viável. Porque senão, entra ano e sai ano com essa bagunça, ninguém vai querer mais, né? E aí começaram a criar baterias, a dar oficinas e tal, papapá, né? Aí o Então Brilha saiu bem na frente disso, mas todos os outros, né? O lá como é que chama? Chama o Síndico. Depois veio, por exemplo, aquele grupo só de mulheres, como é que é o nome, gente? Minha mulher sai lá também. Para Sagrada Profana. Sagrada Profana, com a Naroca. Conhece a Naroca? Naroca é uma percussionista. Ela fundou esse Sagrada Profana, que é percussão e sopro. Cara, eu fui ver elas no carnaval esse ano, fiquei impressionado com, assim, com a história do enredo do carnaval, as coreografias, as meninas tocando percussão bem, meninas tocando sopro bem, entendeu? Aquilo para mim falei, nó, agora eu tô diante de uma coisa que tem cultura nisso aí, entendeu? O Chamo Síndico também tem uma banda excelente, excepcional, né? O Então Brilha tem uma banda excepcional também. Mas a bateria é aquele negócio, está crescendo, tá? É uma coisa de você criar, porque Belo Horizonte nunca teve essa cultura. E é uma cultura não se cria da noite para o dia, né, cara? Então, assim, eu fui chamado, quando teve aquela cisão do Baianas Ousadas, eu não estava nem sabendo da história direito, o Gel me chamou correndo, né? Porque só tinha ficado ele, o Nogueira e o King, 3 pessoas da formação inteira. Aí ele falou, bicho, vamos reerguer esse negócio. Aí eu chamei o pessoal do Querubins, que é um pessoal maravilhoso, né? Querubins, Associação Querubins, que eu tive o prazer também de dar aula e acompanhar o desenvolvimento daqueles meninos lá por anos, né? E os caras tocam muito, Marcelo, Leléo, Bu, sobretudo esses 3, mas vários outros também tocam, né? E aí, inicialmente, eu chamei o Marcelo e o Wesley, que também era muito amigo do Marcelo e que tinha tocado comigo no Batuquerê. E aí depois entrou o Leléo, e teve o Acauã, né, músico estupendo, tinha a Camila, figura maravilhosa, tocando baixo. Tinha muito músico bom, né? Aí então formou-se uma banda, né? Aí eu falei, não, vamos formar uma banda, vamos colocar bateria, baixo, guitarra, teclado, entendeu? Que aí a gente faz a banda e a bateria à parte, né? Como é na maioria dos carnavais e como está sendo no Carnaval de Belo Horizonte. E aí isso deu muito certo, mas aí eu fiquei nessa por 2 anos, né? Eu entrei no Baiana, eu fiz um carnaval dirigindo a bateria. No ano seguinte, começou a demorar demais para formar a bateria, aí eu não quis mais, cara, que eu falei, olha, não dá não. A bateria, ela tem que ter tempo para ser formada. Então eu prefiro abrir mão esse ano de coisar a bateria. Eu preciso de tempo para treinar essa bateria aí. Aí eu fiquei mais 1 ano e depois eu saí. Eu fiquei 2 anos no Baianas Ousadas. E desde lá eu não mexi mais, assim. Eu toquei no ano seguinte, no ano que eu saí, eu toquei com a Adriana, cara. Adriana Moreira, né? Adriana cantora, né? Ela formou uma banda para fazer carnaval. Falei, claro, também só músico legal, só músico bom, só amigo meu. E foi uma diversão, foi uma curtição fazer o carnaval com ela. E esse ano eu fiz com o Meu Rei, a banda de axé lá do Paco, né? E aí que eu tenho feito também gigs com eles, fiz várias gigs com eles, uma banda excelente também. Aí eu fiz também, foi uma curtição, mas assim, freelancer, né? Não tô mais... O Acauã tá na área aí também. Nego! Ô, Bill,
Aqui a gente já está chegando aqui nos finalmente, está com 55, mas fala agora do seu projeto aí, Agô. Agô. Esse é a menina dos olhos do momento, né? O Rapaz, Agô, tem uns 3 minutinhos aí pra gente... Então tá, vou ser breve. O Agô é um quinteto que a ideia do grupo nasceu na Índia, quando eu estive lá com o Guda, participando do festival de World Music. Fizemos uma parceria sensacional com músicos incríveis da Índia, e a gente lançou por uma gravadora da Índia 2 trabalhos. Um chama In the Spotlight, volume 2, que é uma compilação de artistas World Music, e a gente contribui com 3 músicas. E está em todas as plataformas digitais, todas sensacional. aqui, né? Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, tudo. E um projeto que chama Minas Bengal, que aí são músicas que a maioria, por enquanto, ele está mandando músicas em compasso assim, 9,5 por 8, 7,5 por 8, 6,5 por 8. E a gente aqui está gravando e ele faz a outra parte dele lá na Índia. Então, agora, até o momento, temos 2 músicas nesse projeto. É só colocar nas redes sociais Minas Bengal, tem no Instagram também, no Facebook. Então, são projetos assim que o Agô está inserido, né? É o Minas Bengal. E aqui, dentro em breve, nós vamos lançar o vídeo do nosso show que a gente fez, o show de estreia ano passado, final do ano passado, no FAM, Festival de Arte Negra, no Francisco Nunes, né? Então, é um grupo que estava com Alexis Martins, Guda, Cassiano, eu e o Felipe Vilas Boas na guitarra. Então, é um trabalho, o slogan da banda diz tudo: música afro-brasileira contemporânea elétrica, Grupo Agô. Como diz mineiro, é trem bom só. Rapaz, trabalho de primeiríssima, pô, parabéns demais, assim, pelo trampo. Ô, galera, vocês estão vendo aí, Bill é história que não acaba. A gente vai ficar assim, com gostinho de quero mais para chamar para uma outra, pô, porque não dá para uma live de 1 horinha para falar de tudo que esse homem já fez. Ô, Bill, para eu não sair correndo aqui, cara, eu já quero te agradecer, brigadaço por ter aceito aí o convite, agregou demais. Não explorei muito hoje no pandeiro, você fez coisa bonita, mas por causa do dedinho, que senão eu ia explorar mais. Mas, ó, Deus te abençoe aí. Se você quiser mandar um recado para a galera, fica à vontade. E olha aí, pareceram grandes amigos, pessoas, né, que eu levo no coração para o resto da vida. Isso é muito legal. E a sua atitude aí, a sua iniciativa, ela é maravilhosa. Quero dizer de novo, cara, te admiro, entendeu? Não só como músico, obrigado. Não só como pandeirista, não só como artista, ou seja, tudo isso aí, o holístico do que é o Leonardo Pessoléu é super bacana. Acho que você presta um serviço de altíssima qualidade e necessário aqui para a nossa terra. Então, eu te agradeço demais, cara. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você, trocando ideia com você. Quero conhecer mais o seu trabalho também. E se Deus quiser, a gente vai se encontrar aí assim que dê para as pessoas se encontrarem minimamente aí presencialmente, né? Quero muito encontrar com você. Viu? Com certeza. Pô, Bill, prazer, muito obrigado pelas palavras aí. A gente tocou junto no show do Wagner. Não sei se você lembra, teve um show lá no... Não sei se foi Teatro do Sesc Palácio, aquela sala lá embaixo, foi com o Wagner Santo, né? Eu fiz uma participação na música, você tava lá tocando, tocamos junto lá. Foi uma alegria, oportunidade, né? Mas assim, obrigado pelas palavras aí. E mais sucesso, Deus te abençoe, aproveita esse tangará aí, mas nós queremos você daqui a pouco aqui de volta e mandando bronca. Maravilha, cara, maravilha. Obrigado a você, foi super legal, cara. Pô, valeu, galera. Galera, valeu, vai cair a live aí, já tem 15 segundos só. Deus abençoe a todos. Bill, sucessão, cada vez mais, sou seu fã, hein? Abração. Também. Valeu. Valeu, até mais.